mais, não é tão grande, mas eu vou dar ele rápido, amém? Mas uma das questões, irmãos, que a gente precisa entender, ver e rever novamente no caso, né? Esse estudo, no estudozinho, tem dizendo, as questões que a gente tem que resolver, eu não me lembro, mas, oh Jesus, deu branco agora no nome da tinha. Não é esse de cima, mas coisas que acontecem no meio do caminho da caminhada do cristão, no caso, que atrapalha a obra de Deus. Amém? Então a gente aprende o que, irmãos? Que aqui vai ter alguns pontos, acho que são 8 pontos, que vai falar daquilo que atrapalha, o cristão atrapalha na obra de Deus. Em vez de ajudar, faz atrapalhar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes não quer mudar comportamento, não quer mudar atitude, não quer mudar a forma de viver, não quer mudar. E aí, por não querer mudar, o que acontece? Atrapalha. Amém? Então, são 8 pontos para a gente ver, olhar e falar assim, cara, será que eu não estou sendo assim, não? Será que eu não preciso melhorar nisso, não? Será que eu não preciso fazer melhor nisso? Então, um dos pontos não está adequado àquele que é cego. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas, capítulo 6, versículo 39. Amém? Amém. Diz assim: e disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Amém? É uma pergunta, pode sentar. Aqui vai dizer assim, ó, o cego é aquele que não tem visão, é aquele que não tem visão de crescimento, de unidade, de edificação, não cresce. Aí aqui é o versículo no caso, né? Pode um cego guiar outro cego? Irmãos, pode uma pessoa que não tem visão de crescimento ajudar a outra a crescer? Não. Pode uma pessoa que é cega de unidade, de estar junto, de reunir, de fazer, essa pessoa pode ajudar a outra a se reunir com alguém? Não pode. Por quê, irmãos? Irmão, me desculpe, a pessoa que está longe, que não quer se juntar, ela vai lá, é bom. Como é que ela sabe que é bom? Se nem ela vai, se nem ela se ajunta. Como que ela sabe, irmãos, que a comunhão vai ser boa se ela não quer estar presente? Ela não pode falar isso. Ela não tem o direito, ela não está na sua posição de falar, cara, lá na igreja, o grupo de jovens, o grupo de crianças, o grupo de senhoras, é maravilhoso. Se a pessoa não participa, ela não pode dizer isso. Porque ela não está no meio da comunhão com os irmãos. Então, essa pessoa é uma pessoa cega. É uma pessoa, irmãos, aquela não tem visão de crescimento e nem de unidade, nem de edificação, nem de fazer os irmãos, em vez dela falar assim, ó, pai, você podia pregar para fulano e tal? Não vou pegar para ninguém, não, vou fazer lá, tá entendendo? É uma pessoa que, em vez de ajudar, ela atrapalha. Aí tem dito, não está qualificado aquele que é cego. Qualificado para quê? Me diga. Qualificado, irmãos, para no mínimo viver o Evangelho. Por quê? Porque se a gente não vê com os olhos espirituais, irmãos, essa igreja cheia, você fala assim, pouca gente mais, eu vou sair. Por quê? Não consegue ver a igreja lotada, não consegue entender que uma parcela de essa igreja está cheia está sobre si. Está como eu falo, irmãos, já viu os meninos na balança? Eu sou muito pra frente, eu sou muito, entre aspas, um pouco gaiato, né? E eu brinco demais, e o menino gosta demais de mim. Aí
nas escolas ele chegava pro povo que precisa conhecer o cara é gente boa demais. Nas escolas, aí os outros falavam assim, aí tu não pode falar assim, não, o povo ficava querendo me conhecer, me procurava. Porque os outros meninos lá da igreja falavam de mim para os amigos deles. Por que o povo que me procurar queria me conhecer? Me diga. Irmãos, porque eles fizeram um cartaz tão bonito de mim que o povo falava assim, cara, esse menino deve ser algo muito incrível, porque pensa no menino que o povo fala bem. Então, aí você vê, cara, uma pessoa que as outras pessoas falam bem, geralmente você quer conhecer ela, para saber se é tudo aquilo mesmo que o povo fala. As pessoas, quando você começa a falar, cara, lá na igreja, meu Deus, as orações, meu Deus, as reuniões, e quando tem coisa de jovem, e das senhoras, e os estudos, e o povo vai falar assim, rapaz, um dia eu vou lá para ver se é tudo isso mesmo. Você está entendendo? E quem foi que colocou isso nessa pessoa, irmãos? Você. Você não convidou a pessoa, você não disse que a pessoa tem que se converter, você não falou que a pessoa precisa de Jesus, você só falou daquilo que você vive. E quem é essa pessoa, irmãos? É uma pessoa que tem visão. Você não fala, você precisa ir para a igreja ou para Cristo, porque senão você vai para o inferno. Você fala, cara, lá na minha igreja é maravilhosa, a comunhão lá, meu Deus, tem até comida, quer colocar umas comidinhas? Meu Deus, e as meninas fazem dinâmica, e a palavra, irmão, você fala isso, a pessoa fica sedenta. Ela até pode não ir, mas o coração dela fica, cara, podia ir um dia desse lá. E o que é isso, irmãos? É ter visão que eu e você carregamos algo. E o que é, irmãos? A promoção daquilo que vivemos. Glória a Deus. Porque se você vê uma igreja só, é só lá um dia, estou cansado, mas eu tenho que ir para a igreja, né? Porque senão eu vou ver, irmãos, nem você, nem da sua casa, nem os vizinhos, nem ninguém. Porque, irmãos, você é uma propaganda. Irmãos, nós somos um outdoor. Sabe o que é um outdoor? Quem sabe o que é um outdoor? Os irmãos lá atrás sabem, não? Outdoor, irmãos, é quando você põe um cartaz gigantesco na cidade, na porta da cidade. Aí geralmente quando eu vou para Nova Rússia, eu vejo um outdoor de colchão. Eu nem sei onde vem, mas eu sei que tem algum lugar de Nova Rússia que vende colchão, que o colchão é bom, né? Então, mas qualquer dia eu posso passar lá e falar, cara, estou precisando de um colchão, mas tem um outdoor lá, não vamos ver onde é a loja, para eu ir lá. E o que é isso, irmãos? Outdoor é mostrar aquilo que eu tenho, aquilo que é bom, aquilo que eu posso entregar ou passar para o outro. Nós, irmãos, somos um outdoor, andando no meio da rua. E eu posso fazer, como é que eu posso falar de Cristo, irmãos? Falando daquilo que você vive. Eu falo, nossa, lá na igreja tem os cultos, tem as reuniões, quando a igreja de culto grande, a gente faz as ornamentações e fica bonito, e a gente tira umas fotos, e aí todo mundo de uniforme. O que é isso, irmãos? O seu outdoor. Você está fazendo com que a visão da pessoa veja algo que ela não viu ainda. Você está entendendo? Então você está vendo, você já está vendo e vai ver coisas grandes, mas você está colocando na outra pessoa também com que ela veja algo. Então o que é que você está fazendo? Você é um outdoor, você está mostrando para o mundo aquilo que você vive. Vive o quê? A vida que Cristo nos deu, aquilo que Cristo nos proporcionou. Não, porque se você não fizer isso, ou você passa algo de bom, algo que preste, ou você passa algo que não presta. Cara, lá é chato, é besta, não vai. É isso que a gente está dizendo. Se a gente não diz isso, a gente diz outra coisa. Lá é bom, eu vou todo dia porque amo estar lá. Rapaz, um dia as pessoas vão falar, acho que eu vou lá um dia. O que é isso, irmãos? É ter visão. E é fazer com que o outro também tenha essa visão. Irmãos, o que tem de gente lá fora que não vem na igreja, sabe por quê? Porque ouviu fulano falar que lá não presta. Porque ouviu a ciclano dizer que o filho do pastor, ou então os filhos do pessoal da igreja, ou então fulano de tal, ou então o marido de fulano falou que não presta,
que o pessoal é pecador, irmãos. As pessoas não vêm porque ouviram alguém falar. Elas não vieram para ver o que acontece. Elas ouviram. E por aquilo que elas ouviram, elas foram contaminadas. Será que nós não podemos contaminar algo de bom para as outras pessoas também? Só entra no coração das pessoas coisas ruins? Será que não entra coisa boa também? Então a gente precisa, irmãos, tirar essa visão de fulano não vem, eu não vou nem chamar. Ciclano ali tem um coração de pedra, ali é aço puro. Eu não vou nem dizer para a pessoa não querer passar da minha cara. Então você se cala, você recua. Irmão, peraí, o seu trabalho, me responda uma coisa, irmão. O seu trabalho é convencer as pessoas? É? Sim ou não? Não. Seu trabalho não é convencer. Irmãos, o seu trabalho é entregar o recado. Joga o recado e vai embora. Por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? O Espírito Santo. Você tem que falar assim, ó, a igreja é maravilhoso. Tchau. Ou hoje vai ter um culto lá, se quiser ir, acabou, vai-se embora. Ou vai ter uma reunião lá do jovem, então das senhoras, ou então, se tu quiser ir aparecer lá, vai ser massa que só. E vai embora, irmãos. Por quê? Você é o único recado. Entrega o recado e vai embora. Você pode entregar uma palavra, pode orar pela pessoa, mas o entendimento, eu não convenço, o Espírito Santo que convence. Um dos pontos, não está qualificado aquele que é cego. Não seja cego, irmãos. Não ache que porque tem pouco que não presta. Muito pelo contrário. Quando tem pouco, aí que a gente consegue dar assistência a todos aqueles que estão, para que esses aprendam. Para quê? Para que quando aprender, expanda e vá para outros lugares. Amém? Pode passar. Vamos lá. Não está desclassificado aquele que é coxo. O coxo é aquele que se afasta. Tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo. Nossas pernas não podem ser emperradas. Precisamos caminhar. Precisamos fazer a obra de Deus. Enquanto é tempo, é preciso estar de pé. Vocês chamam e falam, vamos fazer uma visita? Ai, hoje não, estou com preguiça. Ai, fulano é desviado demais. Não, não aceita nada. Ai, eu vim naquela casa, aquele povo tudo mudando, aquele presta para nada. Aí você chega lá, quando você vai, né, decidir, o povo está no coração, irmão. Você diz qualquer palavra, diz amém, eu recebo. Por quê, irmãos? Quem faz é Jesus. Nós só temos que ter a coragem, a disposição para poder ir. Irmão, Deus não escolhe gente que é boa, que presta, ou que está preparado. Deus escolhe aqueles que estão dispostos a ir. Está disposto, irmão? Começa a caminhar. Por quê? Porque no meio do caminho, Jesus te prepara. Então nós temos que ter esse entendimento que está desclassificado, irmãos, a pessoa que não quer fazer nada. Bora para a oração. Ai, oração, cansativo dá sono. Não, bora fazer evangelismo. Ai, mas o povo daqui são tudo incrédulo. É uma pessoa que dá vontade de você pegar ela pelos cabelos. Não, nem ajuda, atrapalha. Quanto chama, tem preguiça. Quanto ela te dá muitos motivos para tu desanimar, nem para tu ir. Quem é essa pessoa, irmãos? É o coxo. Ela nem se levanta e nem quer que você se levante também. Essa pessoa, irmãos, é desclassificada. Por quê, irmãos? Deus nos deu perna para que a gente pudesse andar e caminhar. Faça alguma coisa. Irmãos, a obra de Deus é feita por causa das obras. Deus, ele não precisa, nós não vamos ser salvos por causa das obras. Mas você conhece um cristão por causa das obras que ele faz. Fulano é crente. Pensa no fulano crente. O que é que ele faz? Ele traz a mulher. Esse fulano é crente? Ai, como é que não? Ai, por que não é crente? As obras dele estão gritando que
salvo por aquilo que você faz. Mas um cristão salvo, a gente olha para ele e vê tudo aquilo que ele faz. E como que ele identifica? Por aquilo que ele faz. A obra identifica, irmãos, quem nós somos, o que eu estou fazendo. Deus, irmãos, a gente não busca a Deus por aquilo que ele faz. Certo? Sim ou não? Obrigado. Nós não buscamos a Deus por aquilo que ele faz. Buscamos a Deus por aquilo que ele é, por a sua pessoa, por o seu caráter. Mas nós conhecemos a Deus pelas suas obras. Aí quem é Deus? Deus é aquele que abriu o mar vermelho. Quem é Deus? Deus é aquele que mandou maná do céu. Quem é Deus? Deus é aquele que fez um outro necessário. Quem é Deus? Deus é, irmãos, Deus, você conhece Deus por a grandeza que Ele faz, por as obras que Ele faz. E a gente busca as obras dele? Não, a gente busca Ele, mas sabendo quem é Ele? Ele é esse que faz. Você está entendendo? Então nós somos os cristãos que não somos salvos ou por aquilo que fazemos, ou não merecemos algo por aquilo que façamos, no caso. Mas nós somos conhecidos como um filho de Deus, como um povo, irmãos, que se levanta para poder fazer. Glória a Deus. Amém? Então, o coxo está desclassificado. A pessoa que não faz, que não anda, que não quer ir, que não quer fazer nada, essa pessoa está desclassificada. Ela não vai e ainda tenta arrastar outro para poder ir também. Pode passar. Está desclassificado aquele que tem o rosto mutilado. Aquele que tem o rosto mutilado tem duas caras. Crente de duas caras usa máscara, são santos só na igreja, mas dão mau testemunho na rua, em casa, no trabalho, na escola. É preciso ser verdadeiro. Irmãos, isso aqui fala sobre caráter. Olha quem conhece esse homem aqui? Lindo, esse rapaz aqui. Rapaz, uma beleza que eu não tenho nem. O rosto dele, irmão, metade metade, irmãos, do rosto dele é legal, né? Você olha assim e fala assim, uma pessoa normal. Mas quando ele olha para o outro lado, é deformado a outra face. E o que é isso, irmãos? É uma pessoa, duas caras. E aqui fala sobre caráter. Irmãos, eu ouvi um pastor falando, que eu gosto muito de ouvir, pastor assim. Ele falou, você pode ter crise no casamento. Tenha crise na sua área emocional, tenha crise na sua área espiritual, tenha crise aonde você quiser, mas nunca tenha crise no seu caráter. Por quê, irmãos? O seu caráter mostra quem você é todos os dias. Eu não posso sair no meio da rua e quando eu chego em casa, eu jogo os da minha casa no chão, no lixo. Eu não posso ser assim. Eu não posso chegar na igreja e falar assim, os meus irmãos amados, e quando eu chego em casa, chuta o menino, mete a mão na cara de mulher, de marido. Você está entendendo? Essa pessoa, irmãos, é uma pessoa duas caras. Ela é uma pessoa que não é que ela não tenha caráter, é que o caráter dela está deformado. Ela tem um caráter, o caráter é de fazer coisa errada. Então a gente está aqui, é impossível mudar no Cristo, muda tudo, irmão. Mas isso aqui prejudica os outros, é mais quando ela não quer fazer, no caso, né? Quando a pessoa é cega, ela não tem visão. Quando a pessoa é coxa, ela não quer fazer. Mas aqui fala de mostrar algo para a sociedade. Não dá, irmãos, para a gente vir aqui e dizer que somos algo e sair lá fora e viver outra coisa. As pessoas vão olhar claramente para nós e falar, cara, não é da igreja e não vive Cristo. Ué, ele diz que é diferente. Ué, ele não está fazendo as coisas diferentes. Por que fala desse jeito? Por que vive desse jeito? Por que
pessoa. Irmãos, escute uma coisa: é preciso ser verdadeiro. Você é chato aqui, seja chato aqui, seja chato lá fora, chato em qualquer lugar. É uma personalidade que você precisa melhorar. O problema, irmãos, é que eu me mostro aqui, isso foi mais namorada do mundo, e lá fora eu xingo todo mundo. Não, pastor, eu esse dia atrás, no começo da caminhada do meu Eduardo, falando do meu Eduardo aqui, não está aqui, né? Eu posso falar dele. Mas ele estava começando aqui na igreja, e aí ele falou, acho que um palavrão para o menino. Ele não pode fazer isso não, o Juan e o Arthur, não pode fazer isso não, daí essa palavra. Aí ele me perguntou, essa palavra não pode não. Pode não, seu pai. E é de quê? Eu falei, é disso. Ah, tá certo. Irmãos, ele falou palavrão, falou. Só que ele não tinha entendimento que aquilo era errado, porque para ele, da onde ele veio, irmãos, é normal. Só que o problema não é falar. O problema é eu saber que aquilo é errado e mesmo assim não mudar. E ele falou, não pode não, tá certo. Aí esse dia nós jogamos a bola, ele falou, foi mal, gente, esqueci. Porque agora ele já sabe, e agora ele já está pedindo desculpa por aquilo que ele falou. Então ele já tem um entendimento, cara, isso daqui não pode, isso daqui pode. A gente podia cobrar antes que ele está vindo do mundo, irmãos, não podia. A gente tem que ensinar, irmãos, é isso daqui não pode por causa disso, a gente não faz isso desse jeito, a gente faz desse jeito. Você ensina, irmão, gente nova, você ensina. Está vindo agora, você não tem que julgar, não tem que apontar de jeito nenhum. Você tem que ensinar, irmão, é esse caminho aqui, vamos por aqui? E a pessoa vai falar, vamos por aqui. Outra coisa, irmãos, a gente já está aqui há um bom tempo e você fala assim, isso está errado, falta de caráter, queria pegar a sua cara, agora mudar. E a pessoa, estou nem aí, eu vou ver o que quiser. Irmãos, essa pessoa pode ficar na igreja, pode ficar à vontade na igreja. A igreja de Cristo, irmão, ninguém expulsa ninguém de igreja, amém? Mas o porém é que ela vai trazer para essa igreja o que, irmãos? Desqualificação. Por quê? Porque ela vai mostrar lá fora, ela vive aqui uma coisa, lá fora outra coisa, e as pessoas vão falar, na igreja não estou ensinando o que é certo não. Amém? Então a gente aprende o que, irmãos? Que a deformidade de caráter, nós precisamos aprender e aí entender ela para falar, tenho que ser verdadeiro. Eu sou um porqueira, eu sou uma pessoa pecadora, eu preciso melhorar, mas eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu sou. Por quê? Sou um porqueiro, eu preciso melhorar e eu vou melhorar. E é isso que a gente precisa, irmãos. Sabe quem era Paulo? Assassino. Pensa numa pessoa que não prestava para nada. Deus foi lá e mudou o caráter. Pensa numa pessoa, irmãos, pensa numa pessoa amorosa depois que conheceu Cristo. Uma pessoa que tinha amor para doar para as outras. Uma pessoa que sentia a dor do outro. Como que uma pessoa pode mudar desse jeito? Me diga. Jesus muda caráter e nós temos que ser verdadeiros. Mesmo que a verdade que a gente carregue hoje não seja bonita, mas que ela precisa ser verdadeira. Para quê, irmãos? Para que toda vez que eu colocar isso para fora, Cristo possa me moldar e eu fale, amém, Jesus. Me ajudar a mudar esse caráter, essa forma de falar, de agir, eu sou explosivo demais, eu preciso mudar isso. Seja verdadeiro. Amém? Pode passar. Está desclassificado aquele que é desproporcional. Aqui dá para ver direito, irmãos? O homem da academia, essa parte aqui desse tamanho e as pernas bem fininhas, parece duas canetas, para quem está vendo. A pessoa de membros desproporcional cresce numa área e é deficiente em outra. O cristão desproporcional é assim, tem áreas do caráter que foi convertida e outras que estão atrofiadas. Jesus foi rei, servo, homem, Deus, serviu de forma íntegra. Temos que ser de forma íntegra. Irmãos, nós não temos que... Irmão, eu tenho certeza que você em uma área não tem ninguém que ganhe. Você sabe, você é bom, rapaz, aqui não tem nem problema.
Mas em outra área você fala assim, eu não consigo. Muitas vezes no seu coração fala, eu não quero mudar, eu quero ser de jeito. E o que Deus está falando é, você é bom em algumas áreas, está maravilhoso, só que as outras você precisa mudar. E Deus e Cristo, irmãos, aí eu já sou bom nessa área, eu não preciso de Cristo, tá bom assim, não vê não. No reino de Cristo, no meu reino, irmãos, você tem que ser completo. Já viu uma laranja grande? Quem é que já viu? Esse pé aqui de carne dá uma laranja, agora está no inverno, começa a dizer, dá uma laranja desse tamanho, linda, amarelinha, irmãos, gigantesca. Mas quando você abre, muitas das vezes dentro, o que tem dentro é pouco. E muitas vezes é amargo. É muito bonito por fora. E tá bonito por fora, tá agradável, fez o papel bom. Agora por dentro está faltando. Muitas vezes por fora nós achamos maravilhoso, nós achamos que vir na igreja, nós estamos nas orações, mas em casa a gente precisa mudar. Muitas vezes em casa está sendo bom, mas está faltando na igreja. Em casa está legal, está vindo na igreja, mas não trabalha no meio da rua, faltando na casa do povo. Não, eu consigo lidar com o povo bem, mas eu tenho raiva aí. Você está entendendo? É áreas, irmãos, que você melhorou numa, só que outra você esqueceu, muitas vezes você nem quer mudar, nem quer tocar naquilo. E Deus está dizendo que você precisa melhorar em todas as áreas. Por quê, irmãos? Porque além de ficar feio, fica desproporcional. É uma pessoa que ama muito numa área, vem na igreja, ama os irmãos, e abraça, e traz comida, e é para fazer, vamos fazer enfeite, mas em casa não faz nada. E aí é que entra o porém, irmãos. Por quê? Porque você leva um cristianismo, e não está errado fazer isso. O porém é que você não faz isso também em casa, ou com os seus familiares, ou com os seus vizinhos, ou no meio da rua, ou você está entendendo? Nós não temos que ser muito bom num lugar e muito ruim no outro. E Cristo está dizendo, seja, irmãos, neutro, reto. Seja sempre bom em todas as áreas. Nessa eu preciso mudar, eu vou melhorar aqui. Eu não sou muito em todas, mas que você seja em todas, pelo menos um pouquinho em todas. Porque, irmãos, o que importa é você crescer em todas as áreas. Em todas as áreas. Jesus foi rei, e ele foi um rei bom, irmãos. Foi servo, e ele serviu bem. Serviu bem. Ele foi homem, e ele cumpriu o papel de homem nessa terra. Trabalhou, ganhou dinheiro, tinha que fazer, respeitava a mãe. Foi um homem, irmãos. Ele é Deus, é um Deus que presta, com força. Serviu de forma íntegra, irmãos. Em tudo que ele fazia, ele lavava os pés. Ele disse, bora, irmão velho, lavava os pés. Ele ia nos casamentos e ele fazia o vinho, porque ele não podia voltar. Porque onde ele estava, ele tentava fazer o melhor dele, e em todas as áreas que poderia ter. Porque Jesus, ele era completo, ele era uma laranja boa, bonita, ele era completo, dentro estava bom e era doce. Então Jesus fez com que tudo isso se colocasse no lugar e prestava. Você fala assim, irmão, não tem como ver, tem como vivermos. Tem como nós vivermos de forma reta, justa e todos os dias. O porém é que muitas vezes a nossa carne, irmão, ainda reina demais. Nós ainda deixamos com que isso nos domine, e a nossa capacidade de dizer não ainda é muito pouca para o pecado. Então, para nós, na nossa visão, que ainda é pouca, a gente olha e fala, não tem como. E Jesus está dizendo, olhe para mim. Por quê? Porque quando eu olho para Cristo, irmãos, eu consigo ver o que eu não sou hoje, mas consigo ver que amanhã eu serei melhor. Amém? Pode passar. Temos que ser proporcional. Não serve aquele que tem o pé quebrado. Aquele que tem o pé quebrado vive caindo. Vida cristã é uma caminhada. Aquele que está em pé, veja que não caia. Os crentes têm caído no mesmo pecado, têm envergonhado o Evangelho. Temos de estar firmes
de pé. Aqui fala, irmãos, não é nem de um caráter, mas é de uma força que a pessoa não tem. E essa força a gente encontra em quem, irmãos? Por quê, irmãos? Pé quebrado é uma pessoa que está andando só com um pé. Esse outro está quebrado, certo? Só que se ela tentar apoiar, ela consegue? Não, está quebrado. Ela cai. O porém aqui, ela nunca sara a perna. Ela sempre está caindo, ela sempre está tentando se apoiar e dizer, eu sou forte, eu consigo, eu não vou parar, mas só que está quebrado, precisa sarar. E quem sara? Jesus. Nós temos que correr para os pés dele. Por que não sara? Porque nós não deixamos o dono do hospital, o médico do hospital, fazer com que o trabalho dele seja bem feito. Por quê? Toda hora nós estamos mexendo, toda hora nós estamos pisando, toda hora nós estamos... E Jesus está dizendo, não vai sarar? Nunca. É uma pessoa que diz, sou de Cristo, irmão. É uma pessoa que ama Jesus. Uma pessoa que ama o Evangelho, que ama a palavra, que ama ver para Cristo. O porém é que ela não tem força para dizer não para o pecado. E ela cai de novo. E cai de novo. E cai de novo. Uma hora o povo vai falar o quê? Cara, está na igreja, mas vive no bar. Está na igreja, mas vive fumando. Está na igreja, mas fala mal da vida de todo mundo. Está na igreja, mas é ignorante com todo mundo. Está na igreja, você está entendendo? Essa pessoa está desclassificada. Não serve aquele que tem o pé quebrado. E não é que a pessoa não sirva para nada, irmãos. É que essa pessoa, no momento, ela não consegue honrar o nome de Cristo. Por causa do seu pecado, que ela não consegue abandonar. Amém? Então, nós precisamos entender que o pé quebrado precisa ser restaurado. Porque senão vira vergonha. Tanto para a igreja, mas principalmente para essa pessoa. Porque essa pessoa, irmãos, ama Jesus. O problema é que ela não consegue sair do pecado. Desse pecado específico. Amém? Pode passar. Segundo, está desclassificado aquele que tem a mão quebrada. Aquele que tem a mão quebrada não oferta, não dizima, não pode impor as mãos sobre os enfermos, não pode abraçar, abençoar, tocar, socorrer, ajudar. Precisamos ter as mãos santas. Irmãos, uma mão quebrada, se tiver as duas, digamos assim, ela pode dar a mão para ajudar alguém. Bora, pega aí, irmãos. Ela vai matar a outra e vai se matar, irmão. É uma pessoa que não consegue dizimar e nem ofertar. É uma pessoa, irmãos, que não consegue ajudar o próximo. Não é nem que ela não queira, mas muitas vezes o coração está fechado. Não, se eu der para esse daqui, vai voltar para mim. Então, vai ficar com fome aí, que eu vou ficar aqui. Você está entendendo? É uma pessoa, irmãos, que não consegue doar. Mas eu tenho pouco, é verdade, só que fulano não tem nada. Você tem pouco e fulano não tem nada. Quem é que tem mais? Você. Peraí, quem é seu Deus? Será que Deus é seu Deus? Não pode dar mais, irmãos. Sabia que Deus supre, irmãos, as pessoas quando elas dão? A Bíblia vai falar da história da mulher que tinha... como é aquela que as vasilhas dela foi cheia de farinha? A viúva, né? Irmãos, não, no Velho Testamento, ela entra dentro do quarto, a viúva de Naim? Não. Ela entra dentro do quarto e o profeta chega e fala assim, ó, me dá um prato de alguma comida aí. Ela fala assim, só tenho eu e pro meu filho. E depois que a gente comer, a gente vai morrer. A visão dessa mulher é totalmente para baixo. Não conseguia ver para frente. Aí ele fala assim, faça um pouco para mim. Ela pega, obedece, vai lá e faz, irmãos, a comida para o profeta. Quando ela volta, entrega, ele come. Ela agora fala assim, pega todas as suas vasilhas, pega com os vizinhos, pega com todo mundo, entra no quarto, vai encher. Irmão, e a Bíblia diz que ela encheu tanto,
que ela não tinha mais vasilha para encher. E o que foi que aconteceu? Me diga, irmãos, não tinha mais a vasilha para encher, encheu tudo, e aquela mulher que estava olhando, ela falou assim: cara, vou morrer com meu filho. Agora tinha para dar e para vender, tinha para doar para os vizinhos. E o que foi que ela fez? Ela doou o que tinha. Irmãos, no meio da caminhada cristã, muitas das vezes Deus não vai te dar o suprimento suficiente. Se acha que a gente vive como a gente queria viver aqui, você acha que a gente vive, ou pelo menos o suficiente que a gente tinha que viver? E Deus fala assim: ó, você vai receber agora, você não vai receber nada, vá. Por quê, irmãos? Porque Deus quer que a gente creia nele e que a nossa fé cresça. No meio do caminho eu vou suprir, não se preocupe não, só vai. Caminhada com Cristo, irmãos, é dessa forma. Você confia, com base em quê? Em nada, só na palavra de Deus, e vai embora. E aí no meio do caminho você começa a ser suprido por aquilo que você está fazendo, e você é suprido. Só que se você não fosse, irmãos, você nunca ia receber. Se você não for, você nunca vai receber aquilo que Deus tem para você. Porque você olha e você fala: não tem nada, e Deus está dizendo: vá. Irmãos, Deus disse o que para Abraão? Vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse o caminho, disse a estrada, disse quanto que ia dar para ele, de oferta para ele poder ir? Não. Vai, com o quê? Com o que tu tem? Pega a tua bagagem e desaba. Ele pegou e foi. Irmãos, Abraão passou fome no meio do caminho? De jeito nenhum. Abraão era rico. Abraão comprou todas as terras de Israel, que ainda existe ainda hoje. Ele comprou todas as terras, para os irmãos terem ideia. E ele saiu, irmãos, deixou tudo que ele tinha para trás e foi embora. No meio do caminho ele foi suprido. Só que uma pessoa que tem a mão quebrada, irmãos, ela não consegue suprir nada. Ela não consegue dizimar, porque ela fala assim. E eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo aqui não passa necessidade, né? Que os irmãos passam necessidade. Muitas vezes os irmãos precisam de dinheiro. Mas o porém eu preciso ver além, irmãos. A fé é sua. Se você falar: não vou colocar dízimo nem oferta, porque senão vai faltar na minha casa. Amém. Só que o problema é que vai faltar do mesmo jeito. Porque você vai colocar, irmãos, é tudo que você tem. E muitas vezes a gente está devendo, ou então a gente está precisando sempre muito mais do que a gente tem. E nós temos que ter fé naquilo que Deus vai fazer, irmão. Se você não tiver fé naquilo que Deus faz, você nunca vai ter nada. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou colocar nas mãos do Senhor. O Senhor vai me ficar. A fé é sua, irmãos. A mulher que estava 12 anos com uma enfermidade, ela falou: vou pedir para ele tocar, orar em minha cabeça. Ela falou: não. Ela falou: se simplesmente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Quem estava com fé, irmãos, para ser sarada? Era Jesus que estava com fé? Não, era a mulher, e ela foi sarada, foi curada. 12 anos pelejando. Se você crê: estou com dificuldade, Jesus me ajuda, faça, irmãos. Se você orar a Deus, falar: Deus, eu confio no Senhor e vou esperar, não se preocupe, irmãos. Quem tem fé, quem acredita, vai receber. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a entender que precisamos confiar no Senhor. Porque senão, irmãos, nós só estamos indo e voltando. Nós nunca vamos aprender ou a entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Pode passar. Penúltimo, para terminar, vai ver. Está desclassificado aquele que é corcovado. O corcovado é profundamente pessimista. Quem aqui já conheceu uma pessoa, irmãos, que tudo vai dar errado? Eu vou lá em Nova Rússia, ou cuidado, ou meu, pode acontecer um acidente, ou o Senhor protege. Irmãos, essa pessoa, tudo vai dar errado. Bora abrir uma padaria. Tu é doido? Se os pão queimar, a pessoa já olha assim, né? É uma pessoa, irmãos, que já olha e fala assim: vai dar tudo errado. Irmãos, expulsa essa pessoa da sua casa, da sua vida, de qualquer coisa. Porque você vai olhar e falar: vamos pra frente. A pessoa fala: vamos ficar aqui. Se a gente for pra frente,
pessimista. O Corcovado anda olhando para baixo. É gente Corcovada só olha para as dificuldades, só vive reclamando, só pode ter embaraços, não pode ter embaraço na vida. Irmão, se é filho de Deus, sim ou não? Se ama Jesus, sim ou não? Amém? Concordamos? Amém? Peraí, você tem problema na sua vida? Como é que um cristão que tem um Deus tão grande pode ter problema? Me diga. Irmãos, é normal, comum. Chuva cai para os crentes, sim ou não? Cai também para ateus, sim ou não? Cai para gente que é endemoniada, sim ou não? Sim. Cai para todo mundo, irmãos. Agora, todo mundo pode passar na mesma lama que caiu a chuva e falar: cara, Deus, obrigado. Por quê? Porque caiu chuva, mas tem lama também, sim ou não? Sim. E tem gente que vai passar pela lama. Oh meu Deus, esse caminho aí não presta para nada. Essa chuva é. Mas antes estava olhando para trás e falando: Deus, manda chuva porque nós estamos precisando. É saber, irmãos, agradecer a Deus pela chuva, mas também saber passar pela lama. É uma pessoa que olha para tudo vai dar errado. Oh meu Deus, o carro quebrou. Esse carro velho. Uma pessoa olha e fala: esse carro velho não presta para nada, a gente podia jogar fora. E outra pessoa está falando: rapaz, você tem um carro, você está reclamando do carro, dá problema. Tem gente que fala: aquela moto velha, você tem a moto, irmãos. Tem gente que está implorando uma moto e não tem. Quem é essa pessoa? É a pessoa que olha e fala: só vê o ruim, só não presta, só olha para baixo. Essa mulher Corcovada, irmãos, ela andava assim, ela tinha um demônio há 18 anos sobre ela. Ela andava assim todo dia. Irmãos, quando você olha direto para o chão, você vê só quem presta. Mas quando você fica reto, você consegue ver as grandezas de Deus. Me diga, quem é que pode contar a estrela? Me diga, olha para o sol que eu quero ver se você não fica cego. A lua, a coisa mais maravilhosa. Irmãos, você já viu tudo que está verdinho? Se você subir no monte, é lindo de ver. Mas uma pessoa que fica olhando sempre para baixo não consegue ver as grandezas de Deus. Me diga, como que uma pessoa dessa pode edificar uma igreja? Como que uma pessoa dessa pode ajudar os irmãos? Como que uma pessoa dessa pode fazer a gente crescer e ir para frente? Aí você fala assim: vamos para a reunião, para a oração. A pessoa: não, vai chover, sem se molhar. Não vai dar certo. Bora fazer? Não, vai prestar não. Vamos deixar ele para depois. É uma pessoa, irmãos, que tudo está ruim, tudo não presta, tudo vai dar errado. Chuta ela, pelo amor de Deus. Se você for essa pessoa, irmão, vamos orar para arrancar isso de você. Porque é uma pessoa que olha e não vê nada que vai prestar, irmãos. É uma pessoa que não consegue ver o futuro lá na frente. Uma pessoa que tem muito medo de andar de moto. Aí, se eu não montar naquilo, eu vou cair e vai andar de moto quando? Me diga. Nunca. Porque, irmãos, medo demais, tudo vai dar errado. E esse tipo de pessoa aqui, irmãos, não vai para frente. Ela não consegue sair do lugar, porque tudo para ela, na mente dela, vai dar errado. Amém? Pode passar. Último, maravilhoso. Está desclassificado aquele que é anão. Irmão, você pode ser grande, mas muitas vezes no espírito você está pequenininho. Ninguém nasce anão. Ninguém nasce anão. Mas há um momento que o anão para de crescer. Quando o crente é anão, tudo para na sua vida. Você precisa crescer na palavra, crescer na oração, crescer nos relacionamentos. Temos que crescer. Irmãos, é bonito? É bonito ser anão? É engraçado, né? Ele pode fazer um monte de coisa. Você pode chegar na casa e falar e ficar falando palhaçada para as pessoas? Pode. Mas o porém, irmãos, que muitas das vezes
as pessoas não vão te respeitar por aquilo que você é pequeno demais, você precisa crescer. Eu estava vendo um filme com a mãe, e no filme a mulher ia crescendo. Ela era um agente normal, depois passou para outro carro, depois cresceu para outro carro, depois cresceu para outro carro. E a gente conhece que uma pessoa cresce quando? Quando ela começa a sentar na mesa ou é chamada de gente muito grande. Então, como é que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu começo a andar ou a estar em ambientes que existem pessoas muito grandes ou muito relevantes. Eu sei que eu estou crescendo, irmãos. Eu estou fazendo alguma coisa que presta para poder ter sido chamado. Sim ou não? Mas uma pessoa que não cresce, irmãos, não faz raiva a ninguém. Uma pessoa que não cresce não incomoda ninguém. Uma pessoa que não cresce, irmãos, ninguém nem vê. Por quê? Está bem aqui, ó, e todo mundo está olhando aqui. A gente fala assim, irmãos, a gente precisa crescer na oração, na palavra. Por quê, irmãos? Para que a gente possa ser ouvido para alguém, irmãos. Crescer na palavra. Alguém vai falar com você e falar assim, não, a palavra de Deus diz isso. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. A pessoa vai para olhar e, rapaz, esse fulano está certo. Rapaz, fulano é inteligente, rapaz, esse fulano sabe alguma coisa. Uma pessoa que cresce na oração, irmãos, é uma pessoa que ela automaticamente, aos poucos, quando ela vai crescendo na oração, ela começa a ter autoridade. Então a pessoa fala uma coisa e fala assim, a pessoa fala, daqui não concordo, você fala assim, não concordo com você, mas daqui está certo. Se você não concorda, o problema é seu. Mas a palavra de Deus diz isso, irmãos, você tem autoridade naquilo que você fala. E você fala assim, como é que eu consigo autoridade? Irmãos, a autoridade se consegue todo dia. Fazendo o quê? Lendo Bíblia, orando e tendo um relacionamento com Deus. Nada mais. Faça isso todo dia, irmãos. Irmão, eu não sei orar, ou então a minha oração é muito pouca. Ore 1 minuto no primeiro dia. No segundo dia, ore 2. No terceiro, ore 5 minutos. Conta no relógio, eu vou orar 5 minutos. Eu vou passar 5 minutos sentado se for preciso, mas eu vou passar aqui diante de Deus. Não sei orar, não sei falar, não tenho nada, mas eu vou ficar aqui. Não, Deus me ajuda aqui, que eu não sei falar. Irmãos, a gente aprende a orar assim, na marra, a força. Depois você passa para 10 minutos. Depois você passa para 15. Irmãos, quando você passa para 15, para 20, você vê que a sua oração começa a fluir. 15 minutos na força, assim, Deus me ajuda. Quando você passa de 15 minutos, irmãos, a oração flui. Aí você começa a orar, falar com Deus. Aí você está orando 20, 25, 30, 35, 40, uma hora. Rapaz, para a pessoa que começou com 1 minuto de oração, chegar em 1 hora, irmãos, é uma guerra do tamanho do mundo. Mas também, irmãos, é uma guerra vencida do tamanho do mundo. Glória a Deus. E a gente tem que aprender a entender que um cristão, irmãos, não pode ser não. E nós vamos lutar até o último dia dessa igreja para ensinar todo mundo, irmãos. Precisamos crescer. Eu sou velho, problema seu, vai virar novo, mas vai ter que crescer. Nós precisamos crescer todos os dias, em todas as áreas de nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra de ensinamento, né, amados? Hoje pela manhã, uma jovem ligou para mim e disse: pastor, o meu irmão disse que é crente, mas aí os amigos dele chamaram ele para ele beber ontem e ele foi. Eu falei: Jesus, quantas pessoas se perdem por falta de conhecimento? A pessoa diz que é crente, mas não vai à igreja, não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, não quer buscar conhecer e compreender as Escrituras, a palavra de Deus, e diz que é crente. Aí eu mandei para ele o versículo ali de Tiago que diz que até o que ninguém crê, ele estremece, só não faz é obedecer. E muitos estão assim, irmão, diz que é crente, diz que ora, diz que louva, diz que jejua, diz que lê a Bíblia, mas não quer obedecer. E muitos, amados irmãos, estão desfalecendo. Como o diácono, no caso Eduardo, ministrou aqui no estudo desta noite, temos que buscar compreender e entender aonde está a nossa falha, para que nós venhamos lutar tudo nos conforme da forma que o Senhor
quer para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mas, irmãos, no sábado tem um culto para nós irmos ali em Major Simplício. O evangelista Francisco Rosa, juntamente com o evangelista Hernani, enviou um convite para a igreja daqui em Boa Esperança, para nós estarmos ali com os irmãos, adorando e glorificando o nome do Senhor em Major Simplício. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que foi nos proporcionado nesta noite, por a reflexão, Pai, que foi transmitida à Tua igreja nesta noite. Senhor, nos ajuda, Senhor, a crescermos, ó Senhor, espiritualmente, Senhor. Revela a Tua palavra, Senhor, o íntimo, o profundo e o escondido do coração, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Senhor, revela, Senhor, Pai, Senhor, aquilo que está oculto, Senhor, Senhor, para que a luz, Senhor, venha estar resplandecendo sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor leve a Tua igreja guardada debaixo da Tua luz de poder, que os anjos celestiais estejam guardando, Senhor, a sua saída e a sua chegada, Senhor. Dá eles, Pai, uma noite tranquila, uma noite maravilhosa na Tua presença. E desde já nós já queremos te agradecer por tudo e por ter aqui o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos sustentado em nome de Jesus. Amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Amém. Os amados irmãos, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus ao seu irmão, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos em nome de Jesus.